Tio! Hoje, tio! Né? É, tio? Tio! E esse cachorro aqui apareceu aqui no posto Riviera. Aí nós desconfiamos aqui que ele pode ser de alguém, sabe? É um cachorro bem cuidado, um cachorro muito bem de saúde. Agora, se alguém ver meu canal aí, ver ele no meu canal aí, pode procurar aqui no posto Riviera por enquanto aqui, hoje que ele vai estar aqui. Apareceu aqui hoje, é um cachorro de mais ou menos 1 ano e meio, 2. E se for de alguém aí, pode procurar aqui que ele está aqui à disposição. É um cachorro bem cuidado. Tio, vem cá. Vem, tio. Tio, vamos, vem cá. Tio, tio, vem. Tio, vem, tio. Vem. Né, tio? Vem. Tio.